Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você sorriu para não desagradar? Quantas vezes se vestiu, falou, postou, reagiu apenas para ganhar a aprovação de alguém? Talvez você nunca tenha percebido, mas existe uma prisão invisível que mantém milhões de pessoas acorrentadas. E o pior, é uma prisão construída por dentro, com grades feitas de medo, de insegurança e de necessidade de aceitação. Essa prisão tem um nome: a busca incessante pela aprovação dos outros. O ser humano tem um desejo natural de pertencimento. Queremos ser amados, reconhecidos, aceitos. Mas em algum momento da vida, esse desejo saudável se transforma em dependência emocional. É como se nossa identidade fosse sequestrada. Passamos a viver não pelo que somos, mas pelo que os outros esperam que sejamos. E é aí que nasce o sofrimento silencioso. Você acorda, olha para o celular e já está medindo seu valor em números. Quantas curtidas teve, quantos comentários, quem respondeu sua mensagem. Cada reação se torna um julgamento. Se alguém não curtiu, você sente um aperto. Se alguém criticou, você se desmonta. Se alguém elogiou, você se incha de satisfação. Mas uma satisfação frágil, que evapora rápido, porque precisa ser abastecida de novo e de novo. E assim você se torna escravo. A vida vira uma peça de teatro, em que você é o ator principal de um papel que não escolheu. Um personagem moldado pelas expectativas alheias. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Viver buscando aprovação é perder a própria vida. Pense comigo, quantos sonhos você engavetou com medo de parecer ridículo? Quantas oportunidades você deixou passar porque se preocupava demais com o que iam pensar? Quantos momentos de alegria você deixou de viver porque tinha medo do julgamento? Talvez você esteja se perguntando, mas não é normal querer ser aceito? Sim, é humano. O problema não está em querer ser amado. O problema está em precisar disso para existir. Quando a sua felicidade depende da validação dos outros, você está sempre vulnerável. Basta uma crítica maldosa para destruir seu dia. Basta um olhar torto para desmontar sua confiança. Basta um silêncio para te fazer acreditar que não tem valor. Percebe? Você entrega as chaves da sua paz nas mãos de estranhos. E aqui está o ponto. A verdadeira liberdade começa quando você para de pedir permissão para viver. E imagine alguém que você admira profundamente. Essa pessoa provavelmente não está preocupada em agradar a todos. Pelo contrário, muitas vezes ela é criticada, rejeitada, incompreendida e ainda assim segue firme, porque entende uma verdade simples: ninguém pode controlar sua essência a não ser você. Se você continuar vivendo pela aprovação alheia, vai passar por esta vida como um fantasma, existindo apenas como reflexo das expectativas externas. Mas se tiver coragem de romper essas correntes, finalmente vai sentir o que é respirar liberdade de verdade. E essa decisão começa agora. Você já percebeu como a busca por aprovação começa cedo? Desde crianças, aprendemos a medir nossas ações pelo olhar dos outros. Trazemos um desenho da escola para casa e só ficamos felizes quando alguém diz: "Que lindo!" Fazemos uma apresentação e antes mesmo de sentirmos orgulho, olhamos em volta para ver a reação da plateia. Esse condicionamento vai crescendo dentro de nós como uma semente silenciosa. E quando nos damos conta, já somos adultos incapazes de tomar decisões sem consultar a plateia invisível que habita nossa mente. É como se tivéssemos um júri constante observando cada passo. Antes de vestir uma roupa, pensamos: será que vão gostar? Antes de postar uma foto, pensamos: será que vão comentar? Antes de tomar uma decisão, pensamos: o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E nesse tribunal imaginário, nós sempre somos os réus. Os outros são os juízes. Mas quem são esses outros? Na maioria das vezes, pessoas que nem conhecemos direito. Vizinhos, colegas de trabalho, parentes distantes, até completos estranhos na internet. Pessoas que muitas vezes não têm controle sobre a própria vida.
mas que de alguma forma ganham poder para ditar o rumo da nossa. É absurdo, mas é real. Quantos de nós já deixamos de vestir o que realmente queríamos porque iam falar? Quantos já deixamos de expressar uma opinião sincera porque iam julgar? Quantos já sufocaram a própria autenticidade para caber em um padrão que ninguém sabe ao certo quem inventou? Essa é a armadilha da aprovação. E quando caímos nela, acabamos vivendo uma vida que não é nossa. Um roteiro já escrito, com falas ensaiadas e finais previsíveis. Mas aqui vai uma verdade que pode doer. Ninguém está pensando tanto em você quanto você imagina. A maioria das pessoas está ocupada demais com as próprias inseguranças, com os próprios medos, com os próprios problemas. O julgamento que você teme muitas vezes nem existe. E ainda que exista, ele não define quem você é. Você não pode controlar o que pensam de você. Você não pode controlar como vão reagir às suas escolhas. Mas pode controlar algo muito mais poderoso. A decisão de viver a sua verdade, custe o que custar. Pense nos grandes nomes da história. Artistas, filósofos, inventores, líderes. Quantos deles foram ridicularizados no começo? Quantos foram chamados de loucos, estranhos, inadequados? Quase todos. Mas eles entenderam que a autenticidade tem um preço. E pagaram esse preço porque sabiam que a liberdade de ser quem são vale mais do que qualquer aplauso. E aqui está o segredo. Quando você para de buscar aprovação, descobre algo muito mais valioso: o respeito. Respeito não se compra com elogios fáceis. Respeito não se conquista mendigando atenção. Respeito nasce quando alguém olha para você e enxerga autenticidade. E sabe o que acontece quando você se permite ser de verdade? Alguns vão se afastar. Alguns vão criticar. Alguns vão até te odiar. Mas os que ficarem, ficarão porque você é real. Porque você não veste máscaras. Porque você não tenta manipular para agradar. E isso a longo prazo é infinitamente mais poderoso do que qualquer aprovação momentânea. Agora pense por um instante. O quanto da sua vida até aqui foi vivido apenas para ser aceito? Quantos relacionamentos manteve só para não decepcionar? Quantos projetos abandonou por medo da crítica? Quantos sorrisos forçou só para não parecer chato? Seja honesto consigo mesmo. Você tem sido protagonista da sua história ou apenas um personagem escrito pela expectativa dos outros? Talvez você se sinta preso demais. Talvez ache que já é tarde, mas não é. Enquanto houver fôlego nos seus pulmões, há chance de mudar. E a mudança começa em pequenas escolhas. Dizer não quando quiser dizer não. Vestir o que realmente gosta, ainda que ninguém aprove. Falar sua opinião, mesmo que tremendo de medo. Dar o primeiro passo, ainda que o mundo inteiro critique. Porque cada vez que você faz isso, um elo da corrente se quebra. E quanto mais elos se rompem, mais leve você se torna. Até o dia em que olha para trás e percebe, finalmente está livre. A vida é curta demais para ser desperdiçada vivendo segundo o manual dos outros. Pense comigo, daqui a alguns anos, quando olhar para trás, você vai se arrepender mais das vezes em que foi julgado ou das vezes em que deixou de ser quem realmente era por medo do julgamento. A verdade é que o silêncio da autenticidade dói menos do que o peso de uma vida inteira vivida em fingimento. Porque a cada vez que você diz sim para agradar, quando na verdade queria dizer não, está cavando um buraco dentro de si. E um dia, esse buraco se torna tão profundo que nem você consegue sair. Mas há um caminho de volta. Um caminho que exige coragem, mas também devolve poder. E esse caminho começa quando você escolhe conscientemente parar de mendigar a aprovação. Pare de perguntar, será que vão gostar de mim? E comece a perguntar, será que eu gosto de mim vivendo assim? Se a resposta for não, você já sabe o que precisa mudar. O mundo sempre vai ter algo a dizer. Sempre vai haver críticas, julgamentos, comparações. Mas a questão não é o que dizem. A questão é, você vai deixar que isso te controle. A verdadeira liberdade não é estar livre de opiniões. É estar blindado contra elas. É poder ouvir aplausos e vaias e ainda assim continuar no mesmo caminho. Porque você sabe que está sendo fiel à sua essência. E aqui vai uma reflexão final.
Ninguém se lembra do covarde que viveu agradando todo mundo. Mas todos se lembram de quem ousou ser autêntico. Não porque foi perfeito, mas porque foi real. Então, se existe um legado que vale a pena deixar, é esse: o de ter sido você mesmo, sem pedir desculpas por isso. A vida é agora. A chance é agora. O momento de quebrar as correntes da aprovação é agora. A pergunta é: você vai continuar sendo prisioneiro do olhar dos outros ou vai finalmente ser livre para viver a sua verdade? A escolha é só sua. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber: qual foi a última vez que você percebeu que estava vivendo apenas para agradar os outros?